Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje vamos falar sobre liderança feminina, recursos humanos e muitas novidades que estão vindo aí no mercado com a Patrícia Villanova. Seja muito bem-vindo, Patrícia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e compartilhar um pouco da minha história com vocês. Ai, que gostoso, estou super curiosa para a gente começar a conversar. Mas antes disso, eu quero fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo e qualidade com design sofisticado. O Instagram dela é @taniavieira.joias. A Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista. E a Aqua Quantum, a terapia com garrafa de elevação vibracional. E adquirindo pelo meu link, você ainda recebe e-book Comunique-se com Alma, que é www.claudiacardillo.com.br/parcerias. Patrícia, que gostoso ter você aqui, poder falar sobre as novidades e tendências do mercado de recursos humanos. Eu quero saber quem você é, quero que você compartilhe a sua história aqui, então se apresenta para o nosso público. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, contando um pouco da minha história. Eu tenho 49 anos, sou mãe da Natália, sou casada com o Maurício, atualmente ocupo o cargo de diretora comercial no meu RH 360, também sou idealizadora do projeto Conexão das Mulheres, que é um podcast voltado para empoderamento feminino, liderança feminina. Ou seja, falamos de tudo que é relacionado a esse universo maravilhoso que é o nosso. Também sou empresária do mercado de audiovisual. Já fui diretora de recursos humanos, ou seja, eu tenho uma trajetória longa para chegar até aqui. Então, muita coisa aconteceu na minha vida ao longo desses 49 anos que dá para compartilhar bastante coisa bacana. É muito gostoso a gente falar sobre a nossa trajetória, porque todos nós temos história e a gente só tem a se orgulhar de tudo que nós fizemos na vida, né? Porque a gente começa lá como estagiário, lá atrás, né? E a gente tem que traçar um plano, né? Eu, como mentora de carreira, negócios e empreendedorismo, falo muito sobre isso, de planos a curto e médio prazo, mas também a longo prazo, né? Para que a gente tenha aí um estabelecimento de metas e um direcionamento, um norte para a gente saber onde a gente pode chegar, né? E olhando para a sua trajetória como gestora e empreendedora, quais foram esses momentos que você considera mais decisivos para chegar até aqui, Patrícia? Excelente pergunta. Foram vários, né? Eu acredito que um pouquinho de cada empresa que eu passei, um pouquinho de cada história que eu vivenciei, foram construindo a minha carreira. E uma coisa que é interessante, que eu sempre falo também, é que a carreira é nossa responsabilidade, a nossa carreira. A gente não pode deixar nossa carreira na mão das empresas, dos CNPJs pelos quais a gente passa. Então, eu sempre fui muito determinada a trabalhar com coisas que me motivem, a estar ao lado de pessoas que me inspiram, e sempre quando isso aconteceu diferente, de estar ao lado de gestores que não me motivavam, não me inspiravam, eu tomei a decisão de sair dessas empresas. Eu nunca tive medo. Então, eu considero que sou uma pessoa muito resiliente, a ponto de tudo bem recomeçar. É óbvio que agora, aos 49 anos, isso já me trava um pouco, porque a gente sabe que, infelizmente, existe o etarismo, principalmente o etarismo feminino que está aí, né? Não dá para a gente negar isso, mas eu acredito que, como eu tenho bastante experiência, eu construí uma carreira muito sólida ao longo de todas as experiências que eu tive, foi isso que me fez chegar até aqui, sabe? Acreditar sempre que eu podia ser melhor, procurar estar ao lado de pessoas que realmente me inspirassem. Óbvio, errei muito, assumi a responsabilidade sobre os meus erros, mas sigo forte. E minha mãe também foi uma mulher que sempre me inspirou muito. Então, você ter dentro de casa um exemplo forte faz toda a diferença, sem dúvida alguma.
E quando a mulher é muito forte, ela já vem de uma família forte, né? Sim. Desde a minha bisavó empreendedora, quando chegou no Brasil, abriu um hotel aqui. Imagina, quando ela chegou, né, como imigrante, fazer isso lá em 1900 e pouquinho, né, era um desafio muito grande, principalmente para a mulher, né? Ela era casada, mas precisava de autorização do marido para poder trabalhar. Outros tempos, né? Outros tempos, né? E pelo que você trouxe aqui, você é uma pessoa muito corajosa, uma mulher corajosa, né? Que arregaça as mangas, não tá bom no lugar, você decide trocar. Quais foram os principais desafios, Patrícia, que você enfrentou ao liderar equipes e negócios, e como é que essas experiências moldaram seu estilo de gestão? Bom, primeiro que o mercado que eu atuei grande parte da minha vida era um mercado que eu podia te dizer que era 80% masculino. Então, daí você já vê uma dificuldade. Então, e sempre trabalhando em área comercial. Então, quando eu chegava nas empresas, normalmente com um superior imediato homem, né? E os meus interlocutores, muitas vezes homens também, se eu não começasse uma reunião falando, muito provavelmente eu não teria voz naquela reunião. Outro ponto, eu tinha que chegar nessa reunião muito mais preparada. Eu não podia falar não sei, eu não podia falar gaguejar, eu tinha que passar essa visão de muito conhecimento. E não era a firula não, porque eu sempre me preparei muito para estar nessas reuniões, liderando conduzindo essas pautas. Mas sem dúvida isso foi um desafio. Quando você chega num cargo de liderança, e cheguei nesses cargos há alguns anos, nova, mulher de novo, né? A sua credibilidade é colocada em xeque. Por que você chegou até aqui? Quem te colocou aqui? Não é que você conquistou muitas vezes, é quem te colocou aqui, por que você está aqui? Então, há um questionamento natural. Óbvio, tem aquelas pessoas que te conhecem, sabem da sua história, sabem do seu legado, sabem de tudo que você passou, sabem da sua construção, mas tem muita gente que não sabe dessa construção. Então, já tem ali aquela reprovação, aquele olhar de, será que vai fazer direito? Então, o desafio é sempre ter que estar à frente, sempre ter que estar muito mais preparada, e num lugar que eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, então não tem só não é só o ponto da carreira que está em jogo, é toda uma vida, né? Todo um contexto por trás disso que às vezes te exaure muito, porque você tem que estar sempre à frente, sempre tem que estar correndo mais rápido que o outro. Mas você eu vou falar que eu acho que eu tirei de letra. E você trouxe aí algumas verdades que a maioria, eu acredito que 80% das mulheres passem por isso, e eu passei por isso também, por ter começado a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar já como professora aos 16 anos de idade, como professora de música, já era formada em música, depois ainda fiz uma graduação em música. Aos 27 anos eu fiz uma migração de carreira assim para o marketing e comunicação, mas até chegar aos meus 40 anos, eu precisava estar sempre vestida com aquela armadura, né, que você trouxe, né? Além da armadura, estudar muito mais todo o conteúdo, para estar muito preparada para as reuniões. E eu acho que isso causa um estresse maior para as mulheres, pelo fato da gente estar sempre vestida de armadura, sempre tirar um tempo que poderia ser livre para a gente poder estudar, né? Então, esse é um desafio muito grande para a mulher, ainda no momento em que a gente vive, no século em que a gente vive, porque a gente precisa mostrar o nosso talento, né? Não é o QI, né, quem nos indicou, é sempre o nosso talento, né? E você está assumindo uma nova posição na sua vida, né? Você está vindo para um novo cargo na empresa Meu RH 360. Isso. O que é que te motivou a assumir essa posição como diretora comercial? Bom, eu estava com a minha consultoria, né, a Vila Nova Consultoria, prestando serviço para várias empresas. Depois que eu saí da Exato Digital, que eu estava como diretora de recursos humanos, eu retomei as minhas atividades na consultoria, e o fundador do meu RH 360, que é o Ciro,
uma pessoa fantástica, com uma mente brilhante, um cara realmente inspirador, ele me chamou. Na verdade, desde que ele estava construindo a empresa, formatando o que ele imaginava do que seria o meu RH 360, a gente sempre conversou muito. E quando eu já estava aí bem estruturada, ele falou: Patrícia, eu queria que você viesse trabalhar comigo. Vou te confessar que eu não queria voltar para o mercado corporativo, porque eu tinha minha consultoria, eu trabalhava do meu jeito, um pouco de orgulho até, sabe? Pô, cansar, recomeçar tudo de novo, né? Assim, teve uma resistência da minha parte, mas por ele ser essa pessoa inspiradora, por eu acreditar muito no negócio dele e na virada de chave que esse produto pode fazer nas empresas, nos recursos humanos de uma maneira geral, eu falei: puxa, eu quero fazer parte disso. Eu quero ver essa ferramenta brilhando e puxa, transformando mesmo o RH do Brasil, né? Por esse motivo eu aceitei e vou te falar, tô super feliz. Quanto tempo faz? Eu tô lá há 4 meses, é recente, mas eu trago uma bagagem de área comercial muito forte, que eu trabalhei 26 anos em área comercial praticamente, vendendo para RHs no mercado de seguros. Depois eu abro a minha consultoria, vendendo ainda serviços para RH, e neste momento eu sou contratada pela Exato Digital como diretora de recursos humanos. Eu vendia para eles, eles falaram: não, a gente precisa, você assuma essa cadeira para formatar o nosso time de gestão e de pessoas. Saio de lá e vem essa proposta para voltar para a diretoria comercial. Ter sentado numa cadeira de RH, exatamente, compondo uma empresa desde o comecinho, uma startup desde o comecinho, era a pitada que faltava para eu conseguir olhar o 360 do cliente do RH. Sabe, é com conhecimento de causa que você consegue transparecer uma coisa melhor, assim, pro seu interlocutor. Hoje eu vejo isso sentando do outro lado e tentando vender para um RH. Então, é um desafio muito legal. E assim, aos 49 anos, receber uma incumbência dessa, eu falei: puxa, eu estou muito grata. E ainda mais uma empresa de tecnologia, onde a galerinha jovem está chegando com tudo, são mentes brilhantes, mas tem que ter essa relação intergeracional para o sucesso dos negócios. É por isso que eu aceitei esse desafio e estou muito feliz. Ah, que delícia, parabéns, isso é muito Obrigada. Gostoso, né? Principalmente quando a gente vê o brilho nos olhos, né? Tem que ter. Tem que ter, né? Porque é o que motiva a gente a levantar de manhã, né? O que foi mais desafiador para você? Voltar para o mercado corporativo ou assumir uma posição na área comercial da empresa? Os dois. Porque o mercado corporativo, querendo ou não, a gente sabe como é estressante, né? Todo dia matando um leão, não tem jeito. Todo dia você tem ali que lidar com pessoas que não é fácil, são muitas vaidades, muitos egos que você tem que contornar e tentar lidar. Mas o cargo, claro, tem uma responsabilidade imensa, porque é você ajudar a empresa a crescer, um produto novo, esse desafio que é o intrigante do negócio, né? Mas, como a gente tem um produto muito bom, o crescimento vai ser só a consequência desse trabalho, dessa execução bem feita. Com certeza, né? E é muito gostoso, né? A gente vê que a gente está fazendo toda a gestão desde pequeno, né? O projeto, né? Então você acompanha toda essa gestação do projeto até ele nascer, e quando nasce forte, é muito prazeroso a gente ver isso, é muito gostoso. Mas você sabe que eu sempre trabalhei em grandes empresas, né? E quando eu resolvi empreender do zero ali, que você sabe como é desafiador, todo mundo acha, vou empreender, é lindo, maravilhoso, nem tão assim, né? Não é todo mundo que nasceu para isso. E eu caio, de repente, depois numa startup, puxa, eu trabalhava em empresa grande, que estavam super estruturadas. Será que eu vou conseguir isso? Também é um desafio. Não é toda pessoa que consegue trabalhou numa empresa grande multinacional, trabalhar numa startup. Porque na startup, assim, você serve o cafezinho, você atende o telefone, você fala com o diretor, você tem que ser muito mão na massa e querer muito, ter muita vontade. Não são todas as pessoas que conseguem isso. E graças a Deus, vou te falar,
que eu gostei mais da startup do que uma multinacional super bem estruturada. Fazer parte do processo é muito, muito legal. Isso é muito gratificante, né? Porque a gente sabe o quanto de desafio tem para a gente colocar um projeto em dia, né, do jeitinho, né, redondinho, do jeito que a gente quer, né? Eu tive aí uma experiência de 20 anos do mercado corporativo, também passei aí pela pequena, pela grande, pela startup, até que eu percebi que eu ia continuar me sentindo um peixinho fora d'água a vida inteira se eu não tivesse o meu negócio, e há 20 anos eu tenho a minha agência de comunicação, marketing, e sou muito feliz com isso, porque por mais que a gente acorde e durma pensando no nosso negócio, a gente faz parte de um novo momento do empreendedorismo, né? E as estratégias, elas são muito importantes, né? Então eu quero saber de você, Patrícia, quais são as suas principais estratégias neste momento para você fortalecer a sua área comercial na empresa que você trabalha a curto e médio prazo? Bom, quando você pega uma área, principalmente uma área comercial já andando, e você tem um papel ali fundamental de crescimento, você não pode simplesmente chegar e colocar regras diferentes e sair mandando a torta direita, porque não é assim que funciona. Então eu fui entender, conhecer o meu time profundamente, quais eram as experiências de cada pessoa desse time, é um time maduro, que isso me deixou muito feliz. Entender como que tudo estava sendo feito até agora e quais foram os resultados alcançados até agora. Né? Acho que o mapeamento inicial é essencial se fazer. E aí, a partir daí, fazer ajustes. O que foi feito que não deu certo? O que precisa mudar exatamente agora? Então, ter um olhar de fora mesmo, tipo de um drone, sabe? Para você olhar, mapear todos os processos. E uma empresa pequena, você tem mais autonomia de mudança imediata. Então, você ajusta, não deu certo, você vai do outro jeito, você tem essas manobras. Diferente de uma grande, que você não... Para qualquer mudança que você vai fazer, você tem que pedir aprovação de lá longe, né? Então, demora. Então, o processo na startup ele é muito mais rápido, porque ali o presidente está ali do seu lado, você tem o sim ou não muito rápido. Então, primeiro, entender as pessoas, como elas funcionam, entender o produto, entender qual que é a aceitação desse produto no mercado e sempre ouvir mais o cliente do que falar. Sempre. Porque a gente tem uma ânsia muito grande, isso é natural de área comercial, que você chega... falando um monte para o cliente, mas se sequer escutou se o que você tem para oferecer faz sentido ou não. Então, essa avaliação de fazer uma descoberta do cliente no primeiro contato é essencial, e é assim que eu estou tentando doutrinar a minha equipe de ouvir mais e depois entender a dor do cliente, se posicionar e colocar o que a gente tem melhor do nosso produto para fazer o negócio acontecer. E qual é o diferencial da empresa que você trabalha hoje? Como é que você enxerga o papel da Meu RH 360 nesse cenário atual de recursos humanos e a gestão de pessoas no Brasil? Tá, eu vejo assim, pela grande maioria das empresas, a área de recursos humanos é vista ainda como despesa, né? Detém naquela área o maior patrimônio das empresas, que são as pessoas, mas ainda assim é considerada uma área de custo. Primeiro, gostaria muito que os empresários, que as empresas no geral mudassem essa chavinha na cabeça, dizendo que se você não trabalhar o melhor das pessoas e conseguir, através de gestão de desempenho ali, mapear o melhor que essas pessoas podem te oferecer, é uma furada, pessoas não fazerem isso. Mas, de qualquer maneira, os RHs têm ali várias caixinhas embaixo, recrutamento e seleção, admissão, férias, pontos, gestão de desempenho, cargos e salários, ou seja, tem várias coisas dentro de uma área de recursos humanos, que por muitas vezes, várias coisas são feitas no Excel para controle, achando que você tem controle através disso, ou com muitos parceiros diferentes. Para cada parceiro para cada solução você tem um parceiro diferente, e no momento que você precisa de uma informação, uma gestão estratégica, e você precisa de novo olhar por um drone, como que está a minha área, você não consegue ligar uma coisa com a outra, elas não se falam.
A ferramenta que a gente tem hoje, ela atende o RH de A a Z, desde a gestão de vagas ali, a gestão no recrutamento e seleção, quando você joga uma vaga, até a saída, a demissão de um colaborador. Então, você consegue atender o todo. E quando você tem tudo isso dentro de uma plataforma, através um dos nossos módulos ali, é o BI 360, você consegue olhar o todo de uma forma muito mais estratégica e para poder dar passos importantes dentro da organização. Vide agora que a gente está chegando dentro dos RHs no momento de budget para 2026, que muita gente ainda fala, e agora por onde eu começo? Então, com a nossa ferramenta, as empresas conseguem sentar com mais tranquilidade e olhar ali através dos relatórios, dos dashboards, como que está, o que precisa mudar para o próximo ano, quanto foi gasto em departamento XYZ, ou seja, ele passa de um departamento de custo para uma área muito mais estratégica dentro da organização. Então, eu acho que o grande diferencial nosso é mudar o RH, transformar o RH com tecnologia, usar a tecnologia ao nosso favor. Isso é maravilhoso, né? A questão da inteligência artificial, ela precisa ser bem utilizada para que a gente possa ter essa visão que você trouxe aí de drone, essa visão 360, esse overview do próprio negócio, né? Exato. E a gente está vivendo um desafio muito grande, eu falo muito essa palavra desafio, porque esse é o momento que nós estamos vivendo agora, dessa questão de trabalhar, sair do online enquanto pandemia, né, e reajustar as pessoas para dentro das suas empresas, e nesse reajuste ter essa diferença geracional tão grande, né, que a gente está vivendo. Então, relacionamento entre pessoas ainda é uma questão muito delicada, né, porque as pessoas, elas vêm de culturas diferentes, né. Completamente. E dentro disso que você trabalha, a liderança feminina tem sido uma questão muito forte na sua vida, muito presente, né? Sim. Você acredita que as habilidades, elas são essenciais para as mulheres líderes para os próximos anos, até considerando esse mercado que nós estamos vivendo nessa era de transformação? Sem dúvida, você ter ali, sabe aquela expressão que não leve ao pé da letra, mas eu acho que tem que ser, sabe mandar quem sabe fazer. Então, a gente só vai conseguir passar para as nossas equipes, motivar as nossas equipes, quando a gente tiver o olho no olho e falar assim, eu estou junto com você, eu sei disso, eu sei como faz isso e eu vou te apoiar nessa jornada. Então, eu como gestora de uma área comercial, eu quero ver os meus comerciais ganhando mais que eu, porque eu quero que eles vendam muito. Porque aí sim o meu trabalho vai ser reconhecido pela minha liderança, que eu também tenho uma liderança. Então, é óbvio que essas habilidades de liderança a gente só vai adquirir ao longo de muitos anos. Tem aí cursos, tem um monte de coisa, mas é na vivência, no dia a dia, que a gente vai conseguir construir essa capa de liderança mesmo, sabe? Acho que você aprende muita coisa, mas você também vai construindo esse seu modelo de gestão. Tudo que você vivenciou na sua vida, os bons exemplos e os maus também, né? Coisas que eu não quero repetir com a minha equipe que fizeram comigo. Eu também quero ser uma líder inspiradora. Eu também quero me atualizar nas coisas que estão acontecendo no mundo digital e sei que talvez eu não acompanhe essa galera que está chegando agora, que já nasceu no mundo digital, que já tem outra visão corporativa e assim vai. Mas é a troca intergeracional que vai fazer as coisas fluírem de uma maneira maravilhosa. É só a gente saber tirar o melhor das pessoas. Respondi sua pergunta? Acho que... Respondeu, sim. Eu tenho até um comentário para fazer em cima do que você falou, porque a questão da geração X, eles, sim, nasceram com uma facilidade muito grande, né, de lidar com a tecnologia. Porém, eles precisam de pessoas como nós,
para que eles possam ter a parte relacional, que eu percebo no mercado hoje, e leio muito sobre isso, estudo muito sobre isso, foi tema da minha pós-graduação, a inteligência artificial, com as inteligências emocionais, que a gente precisa despertar nesse novo público as competências emocionais, né? Porque somos nós que vamos poder ensiná-los o que são as relações interpessoais dentro de um escritório, as relações pessoais. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa deles para que eles possam nos ajudar com o caminho de inteligência artificial, nós também precisamos ensiná-los sobre liderança, sobre respeito, sobre trabalho em equipe, né? Porque é uma geração muito individualista e que a gente precisa viver integrando, né, nos nossos times, nas nossas equipes, e eu trabalho com muitos jobs e com departamentos de marketing dentro de empresas, os quais o meu time às vezes está alocado lá dentro, e eu sempre ouço isso. Você vê, né? Essa questão intergeneracional precisa, assim, dos dois lados estarem muito, muito abertos e dispostos, porque, por exemplo, quando eu estou com vaga aberta para o meu time, quando eu ocupei a cadeira de RH numa empresa de tecnologia, quando você ia fazer uma entrevista, a primeira entrevista online com uma pessoa, imagina, na área da área digital, total, a pergunta que vinha, antigamente, na minha época, a pergunta era, qual o salário? A pergunta agora mudou, tem que ir presencial? Porque se tiver que ir presencial, você falar sim, muitas vezes, naquele momento, a pessoa fala assim, então eu não tenho interesse. Na contrapartida, que na minha consultoria, eu era headhunter e colocava pessoas dentro das organizações, quando eu pegava as pessoas mais velhas, mais maduras, e eu falava, olha, aí já ia com aquela coisa assim, olha, só que é presencial. E os mais velhos falavam assim, mas qual o problema? Porque eu sempre trabalhei presencial. Então, precisa ter uma abertura dos dois lados para querer fazer acontecer. Porque não adianta só eu querer aprender com o novo tem que também abrir a guarda e falar assim, puxa, essa pessoa tem tanto para me ensinar nesse relacionamento interpessoal, nessa vivência, nessa integração toda. Se as pessoas não tiverem barreira, acho que flui, mas se tiver, para mim não acontece. Eu tenho para mim que não vai ser bom. Exatamente. Ainda com tudo que nós estamos vivendo, nessa transição entre o online e o presencial, ainda algumas pessoas despertaram o transtorno de FOMO, que é aquele medo de voltar presencialmente, de tocar nas pessoas, de estar dentro de ambientes com outras pessoas, né? Maluco isso, né? Porque a gente sempre foi presencial, né? Eu trabalho há 20 anos no online, porque eu tenho muita experiência já de desenvolver esse trabalho. Durante a pandemia, eu trabalhei como nunca trabalhei na minha vida. Né? Eu trabalhava das 6 da manhã às 11h30, meia-noite, meu marido olhava e falou assim, olha, você já está na hora extra do ano de 2027, né? Você vai continuar? Então, a gente vem de uma geração que se adapta muito fácil às situações. Você vê que você pergunta aí para a pessoa da nossa idade, para ele não tem problema nenhum, se é híbrido, se é presencial, se é online, ele topa o desafio e faz. Agora, as novas gerações, elas têm essa questão, né, de querer ficar mais individualizada no trabalho delas, né, e é o nosso... A nossa grande conquista é arrebanhá-los para dentro do presencial. Você sabe, né? Que a grande, assim, muitas vezes a gente escuta assim, mas se eu for presencial, eu vou gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. A desculpa é essa. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas a pessoa que fica em casa, tudo bem, eu acho que transporte público é horrível, enfim, não vamos entrar neste mérito. Se a pessoa tirasse esse tempo de fato, que ela estaria em transporte, né? Em locomoção, para fazer uma academia, tirar esse tempo livre para ele, para a própria pessoa, é uma coisa, mas às vezes não. A pessoa está ali trabalhando das 8 às 18, das 8 às 19, sem sair, come na frente do computador, tudo na frente do computador. Então, assim, a desculpa de qualidade de vida, desculpa, a questão não é qualidade de vida, neste caso. Porque as pessoas estão trabalhando mais, se atropelando em reuniões.
uma reunião atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Isso também não é saudável. E detalhe, nós não somos uma ilha que vivemos isolados, a gente precisa de pessoas ao nosso redor para interagir, para almoçar junto, para ir tomar um café, para ver a luz do sol, para N coisas, né? Então, é todo um contexto atrás disso. Exatamente. E aí você... desconstruir. A gente precisa desconstruir, e aí você me faz lembrar de uma coisa que ainda me incomoda, que são como os filmes americanos trazem a questão da mulher líder, né? Até a década de 2000, a mulher era vista sempre descabelada, correndo atrás do metrô, perdendo o sapato na rua, deixando as crianças na escola e perdendo os livros. Gente, era uma loucura que não existe. A mulher hoje tem uma estrutura em função da inteligência artificial muito grande. Você pode ter aspirador robô dentro de casa, você pode ter uma geladeira inteligente que te avisa quando os teus produtos estão acabando, você entra no e-commerce, você pede para entregar em casa, quando você chega, a compra já está em casa, então você pode criar uma rede de apoio muito maior para te ajudar, e a mulher empreendedora, ela tem visto muito isso, né? Você é a primeira mulher híbrida que eu trago aqui dentro do podcast, porque você tem as duas visões, né? Tanto da empreendedora como consultora à frente dos seus negócios, como uma pessoa, uma gestora dentro de uma empresa, e numa empresa que passa por um momento de mudanças tão grande, né? Dentro de um mercado, ela passa a mudança é dentro do mercado, não dentro da empresa. E eu percebo o quanto o networking e a evolução do networking, que é o netwaving, ele tem ainda arrebanhado muitas mulheres para os eventos, né? Nos últimos 10 anos, a gente tem recebido muito convite de muitas redes de apoio de mulheres empreendedoras. Entre mulheres à frente da empresa como você, empreendedores, essa merge, né? Essa construção positiva aí. Você acha que, independente do que a gente está vivendo nesse momento, o networking entre as mulheres ainda é extremamente importante? E qual é o impacto que isso pode levar para a carreira e para os negócios? Independentemente do tempo e do gênero, networking acho que é tudo. Mas, trazendo para a nossa realidade aqui do universo feminino, é imprescindível, eu diria, né? Tanto para trocas ali de qual é a marca da fralda que você usa, que você mais se adaptou nos seus filhos, coisa básica. Preciso comprar um carrinho, sabe assim, esses grupos de Instagram, essa troca é muito importante. Mulheres que comungam no mesmo lugar de maternidade, ou de carreira, ou de empreendedorismo, que se conversam, tendem a sofrer menos, eu acredito. Se eu posso aprender no empreendedorismo com a outra coleguinha ali do meu lado, que já passou por isso, por que não aprender com ela? E na maternidade também, e na vida corporativa também. Então, assim, todas as áreas, sempre o networking, para mim, é fundamental. Só que eu acho que no empreendedorismo, se você não tiver ligada a grupos dessa forma, não necessariamente só de mulheres, eu senti muito o empreendedorismo de uma maneira muito solitária quando eu fui empreender, né? Não agora com audiovisual, mas quando eu fui na minha consultoria. Porque era no meio da pandemia, todo mundo fechado, enclausurado, eu desesperada para lançar a minha empresa e para fazer o negócio acontecer, eu não tinha ali com quem muito trocar. Eu estava começando, era novata naquilo. Então eu sofri muito. Talvez se eu tivesse portas abertas naquela época e todo mundo se encontrando e todo mundo trocando, seria muito mais legal, né? Teria sido um pouco menos sofrido. Mas eu também acho que, por culpa nossa, das mulheres, a gente se aplaude pouco. Embora a gente fale muito sobre sororidade, a gente se aplaude pouco. A sororidade, ela está muito presente nesses grupos. Porque quando eu estou junto com outra empreendedora, maravilhoso. Eu, por exemplo, sempre falo, nas coisas que eu participo, no meu podcast, que eu valorizo o trabalho daquela boleira do meu bairro, daquele grupo de mães. Então, quando eu tenho uma festinha da minha filha, eu vou comprar naquela mulher que eu sei que faz um bolo maravilhoso, eu vou comprar na outra que faz salgadinho. Que isso é se apoiar. Isso, para mim, é sororidade.
Explica melhor para o nosso público o que é sororidade. Então, a sororidade é o apoio mútuo entre as mulheres. É a admiração genuína entre as mulheres. É essa troca. Eu não ter inveja da coleguinha. É eu apoiá-la. É sobre isso que a gente está falando aqui. Né? Eu me colocar no lugar da outra. Eu, como mãe, tenho uma experiência em determinado assunto, eu poder chegar para mim, estou vendo que você está sofrendo com isso, deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu compartilhar com você a minha experiência, talvez ela te ajude. Então, isso é sororidade, é essa troca genuína, essa vontade de estar ao lado de outras mulheres inspiradoras, se ajudando de fato. Então, que a mulher ainda está aprendendo nesse momento a olhar para outra e valorizar a outra, né? Porque a gente vem de um mercado muito concorrente, né, durante muitos anos, e agora que se fala sobre isso, né? Sobre uma mulher cresce e ajuda a outra, uma sobe e ajuda a outra a subir, né? Uma desenvolve o seu negócio e ajuda a outra a modelar a carreira e o negócio por meio da sua experiência. Sim. Então, isso é muito positivo no mercado, porque a gente vê o quanto as redes de mulheres elas têm crescido nos últimos anos, né? E você tem aí um podcast, você está desenvolvendo um novo projeto com esse nome, né? Conexão das Mulheres. Isso. Como é que surgiu a questão do podcast e do livro que você tem novo aí, como esse novo bebê? Em 2022, estávamos na pandemia ainda, né? Estávamos na pandemia ainda. Eu fazendo terapia e tendo ali uma amiga que tem um Instituto de Psicologia Infantil, aconteceu um fato isolado aqui na região que eu moro, que uma criança se suicidou. Uma adolescente. Que coisa. Isso foi uma coisa terrível. Os grupos de mães, imagina, aquela loucura, comentários de quem que é a culpa, é da escola, dos pais, uma loucura, né? E todo mundo julgando muito, sem saber de fato o que tinha acontecido, e você sabe como uma loucura. Que situação? Que situação terrível. Eu tinha participado, antes da pandemia, de um podcast como convidada, e eu tinha adorado aquilo. Nesse momento que aconteceu esse fato, dias depois, eu estava na minha terapia, e a minha terapeuta falou assim, eu sou terapeuta da amiga da menina que se suicidou. Falei, Jesus, nossa, como está essa criança, né? E aí, conversando com ela e com essa minha amiga do Instituto de Psicologia Infantil, eu falei, gente, vamos dar um tempo, apaziguar os ânimos, passar as férias escolares, aí vamos fazer um podcast falando sobre isso? Um vídeo de utilidade pública, de uma forma assim, onde existe a psicóloga infantil, existe a psicóloga da família, existe a mãe. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Então fizemos esse primeiro podcast, que era para ser eu imaginei que um podcast. E só que dias antes eu encontrei meu tio, que é diretor de TV, ele falou, se for para fazer nem faça. Não faz sentido. Mesmo que seja um vídeo de utilidade pública, não faz sentido. Fiquei com aquilo na cabeça, fui para essa primeira gravação, foi muito legal. Postei nas redes sociais. E aí começou a vir um monte de gente. Nossa, mas que bacana. Nossa, obrigada por compartilhar. Nossa, qual que vai ser o próximo tema? Nossa. Então, eu falei, puxa vida, olha como eu gostei de fazer isso. De um lado que eu não sabia que eu tinha. E aí eu comecei, o que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Vou falar só com mulheres. Sobre esse universo que é tão vasto. E quero trazer pessoas aqui para compartilhar suas histórias sem julgamento, com acolhimento e com a intenção de inspirar e ajudar outras mulheres. E aí veio uma amiga, depois veio outra amiga, no primeiro momento só as amigas ali que tinham essa vontade, né, essa disponibilidade de falar. E hoje nós estamos no capítulo 150 do podcast. Uau, com 3 parabéns, anos de projeto, onde, claro, eu recebo homens, mas sempre assim, no entorno do universo feminino que a gente fala, e fazendo um movimento muito legal. Eu amo isso, eu dedico todas as sextas-feiras para as minhas gravações do podcast. Toda sexta-feira eu me nutro de muito conhecimento, eu saio de lá assim, muito feliz. Eu fecho a semana com chave de ouro. Óbvio que não são todas as experiências, a gente já escutou histórias muito tristes também, mas faz parte da vida.
e com certeza nessas histórias tristes outras mulheres aprendem também. Então ali surgiu Conexão das Mulheres em 2022, temos 3 anos agora em setembro, completando do podcast. E aí, começo do ano, final do ano passado, comecinho ali, janeiro, vamos escrever um livro? Uma pessoa me convidou para ser coordenadora de um livro, que eu pudesse captar algumas pessoas para escrever o livro. E na reunião com a editora, sobre o que vai ser, essa editora não sabia que eu tinha o meu projeto. E eu falei, eu também tenho intenção de um dia, eu pensei em escrever um livro sobre as histórias que eu escuto no podcast. Ela falou assim, opa, peraí, a gente já tem um produto na mão, por que não transformar o Conexão em um livro com coautoras, cada uma contando a sua história? Eu falei, excelente. E aí nasceu ali o Conexão das Mulheres Livro, que está na primeira edição. A gente está na fase final de captação dessas mulheres que tenham vontade de dar voz, que queiram eternizar a sua história de uma maneira muito bonita, que acho que escrever um livro, deveria todo mundo escrever um livro. Mas eu estou muito feliz disso e logo mais vai ser o lançamento com a editora Bock, Conexão das Mulheres, vai ser no Shopping Genópolis, na Livraria da Vila, não temos data ainda, mas que é mais um projeto que está nascendo e eu estou muito feliz por isso. Eu sempre arrumo tempo para coisas novas, sabe? Obrigada. Eu acredito que quando a gente vive a nossa missão e o nosso propósito, e o podcast ele te trouxe isso, né? Viver Sim. a sua missão na essência para você poder ajudar outras pessoas, reverberando o seu conhecimento, o seu acolhimento para essas pessoas. Isso é muito positivo na vida da gente, porque passa a fazer sentido de uma maneira diferente, né? Sim, Tanto que você tira a sua sexta-feira inteira para isso, né? E é maravilhoso, né? Por causa disso, eu também decidi colocar o Carreira e Suas Vozes dentro de uma esteira em que eu já vinha trabalhando desde 2018. Eu já fiz projetos pilotos como você também, desde 2014. Em 2018 eu escrevi o projeto, e aí, por razão dos livros passarem à frente, que é um legado impresso e muito mais rápido, eu acabei deixando de lado. Mas quando a gente vai deixando os nossos sonhos para trás, a gente vai esquecendo da nossa essência, né? E aí eu conversei com meu marido no ano passado, falei assim, olha, eu preciso fazer isso, é o meu sonho de vida, né? Eu sempre quis entrevistar pessoas com o objetivo de ajudá-las a modelarem as suas carreiras, os seus negócios. Ele falou, e o que você está esperando para fazer isso? Então, bora lá, né? E foi aí que surgiu isso, e eu percebo em você o mesmo desejo, né, de poder ajudar as pessoas. Isso é maravilhoso. Espero que o livro também, né, assim que você concluir tudo isso, tenha esse mesmo efeito na sua vida, porque, Patrícia, eu já com 11 livros lançados. Eu Olha posso que te maravilha. dizer uma coisa, estou lançando o 12º agora com a minha assinatura. Eu estou sempre, né, dentro dessas posições, ou é prefácio, ou é a coordenação, ou é como coautora, o capítulo, ou como desenvolvedora do próprio projeto, mas o livro ele faz com que a gente permaneça viva, né, que a gente deixe o nosso legado para a nossa família, para os nossos amigos e para aquelas pessoas que em algum momento vão olhar aquele livro na prateleira e falar, nossa, que livro interessante. Então, se você me perguntar quais são as datas mais felizes da minha vida, todas elas eu vou incluir, toda vez eu vou incluir algum livro meu, porque legal. É maravilhoso você chegar lá no lugar, na Livraria da Vila, e eu já lancei 2 livros lá, chegar lá e ver que as pessoas foram até lá, perceber que as pessoas estão lá por sua causa. Isso é maravilhoso. Não é egocentrismo não, né? De jeito nenhum, a realização de um sonho, porque a hora que você está lá autografando o livro para as pessoas que foram conhecer o teu material, conhecer o teu legado, não importa se você escreveu um capítulo ou se você escreveu o livro inteiro, o cérebro, ele interpreta
aquele momento, estou lançando o meu livro. E isso é maravilhoso, porque eu conheço muita gente que participou dos meus projetos com um capítulo e nunca mais quer escrever, porque está tudo certo, né? A pessoa realizou o sonho dela. Então, o nosso sonho tem a nossa medida, o nosso tamanho, e é do nosso jeito. Então, parabéns pela iniciativa do podcast, parabéns pela iniciativa do livro. São situações como essa que a gente vê que fazem a diferença no mundo. E depois da pandemia, no momento em que todos nós tivemos medo de morrer, deixar o seu legado impresso é muito importante, porque faz parte do nosso processo, né? Além de empoderar a imagem, né? Além de criar autoridade, é a realização de um sonho. A gente não pode passar por uma vida deixando os nossos sonhos para trás, porque senão lá na frente, quando a gente for velhinho, a gente vai falar, poxa vida, eu podia ter escrito um livro que fosse, né? Um capítulo, né? Você sabe que muita gente me pergunta assim, mas o que você ganha fazendo o podcast? E eu sempre dou a mesma resposta. Nem sempre ganhar é sobre dinheiro. Porque tem pessoas que só têm dinheiro nessa vida. Só tem dinheiro nessa vida. E aí eu trago uma reflexão muito positiva, que é os livros do Stephen Covey, eles trazem isso pra gente, né? A relação ganha-ganha, a relação ganha-perde. E a relação que é neutra. No podcast, é uma relação ganha-ganha. Você está ganhando por realizar o seu sonho e a pessoa que está indo lá contar a história dela também está se libertando, né? Ela está podendo contar para os outros, ela ganha voz, ela está ganhando o mundo com isso. Isso é maravilhoso, né? Acho que não tem dinheiro que pague, então só não ter dinheiro, a gente não tem nada na vida, né? É verdade. E a gente precisa de ser grato pelo que a gente conquista. Né? Quando a gente é grato pelo que a gente conquista, a vida muda porque a gente abre novas portas e a gente passa a olhar para o outro com muito respeito, porque o outro tem valia para a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é maravilhoso, né? Trazendo de volta o assunto para o podcast, o que o seu público ele pode esperar tanto do podcast, que agora tem uma evolução, né, vindo para dentro de um livro, né? Como é que o livro ele contribui para fortalecer o protagonismo feminino? Exemplo, acho que o exemplo que as pessoas dão ali, alguns capítulos já estão prontos e como eu estou coordenando, eu estou lendo cada um deles, cada vez que chega um capítulo que eu leio, eu falo, meu Deus, que delícia, que maravilha, é isso, é você ver uma história que talvez tivesse tudo para dar errado e deu muito certo. É ver como as pessoas, como as mulheres são resilientes, como elas são corajosas. E cada vez que você lê, cada capítulo é como se fosse um livro novo, uma história nova. É muito gratificante para mim. Você sabe que teve o primeiro capítulo, quando chegou, foi muito interessante, né? Porque eu deixei ele, como estava longe ainda do negócio, a pessoa estava com tanta ânsia de escrever, que em poucos dias ela me mandou o capítulo. Parecia que já estava pronta, ela estava esperando um projeto desse para acontecer. E teve um dia que eu acordei, sabe aqueles dias que a gente tem dias que a gente não tá legal, né? A gente não tava legal aquele dia, sei lá. Ia pensando várias coisas, porque tem dia que a gente se questiona muito também, apesar Nós que somos mulheres sabemos disso, né? Puxa, não sei se tá dentro do que eu quero, eu não tô satisfeita com... Assim, um dia bem difícil pra mim, né? Tava vindo de alguns dias assim. E aí, nesse dia eu acordei, era um dia que eu tava em casa, em home office, e eu tomei café, eu falei assim, eu vou ler o livro da menina antes que eu esqueça. O capítulo dela. O capítulo do livro. Na hora que eu abri, Kelly, o nome da menina. Eu não a conheço, tá? Porque veio indicação de uma menina que veio no podcast, ela falou assim, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, que ela tem uma história incrível. Eu falei, tá bom, pode vir. Na hora que eu li o capítulo dela, as minhas lágrimas desciam. Eu falei, meu Deus, obrigada. Eu precisava ler aquele capítulo naquele dia. Mudou o meu dia. E aí, eu mandei uma mensagem para ela. Falei, Kelly, acabei de ler o seu capítulo. E se a sua intenção era impactar mulheres, você já impactou a primeira. E fui eu. Ah, que delícia! Eu ganhei o meu dia, ela ganhou o dia dela. Entendeu? Então, você imagina isso...
sendo multiplicado por várias pessoas comprando e consumindo isso. Para mim é impagável esse tipo de coisa, sabe? Ela mudou meu dia com um capítulo dela, com a história dela. Olha que coisa maravilhosa. Isso é fantástico, né? A gente poder sentir o quanto as mulheres precisam desse apoio, né? De contarem a sua história, de poderem até perpetuarem as suas histórias, né? E a gente tem esse objetivo dentro da família. A gente ouve as histórias que são contadas pela mãe, pela avó, né, da bisavó, e é muito gostoso quando a gente tem aqueles almoços de família, poder ouvir, né, mãe, sim, conta mais um pouquinho, tia, conta mais um pouquinho daquilo. E eu até peguei um desafio grande de escrever sobre alguns pontos aí do empreendedorismo da família na versão feminina, né? Mas algumas histórias ainda elas só tem começo, meio e a gente não sabe como acaba. Então eu preciso me debruçar mais na pesquisa, porque isso está ligado à nossa história, né? E cada um é que sabe um pedacinho. Fala com seu tio, porque ele sabe mais que eu, né, em relação a isso. A gente precisa perpetuar esse momento em que a gente vive, porque hoje a mulher ela tem uma visualização melhor do seu trabalho, né? Hoje a mulher ela tem voz, mas ela precisa cavar essa oportunidade, porque não vem de mão beijada, não cai do céu, né, no nosso colo. Então, iniciativas como essa são extremamente importantes para que a gente difunda cada vez mais aí o conhecimento feminino, né? E quais são os seus próximos planos? Olha, passou tão rápido que a gente já está terminando a nossa entrevista e eu quero saber de você. Quais são os seus planos para o futuro e planos com o seu podcast e o seu novo livro? Olha só que desafio. Bom, continuar com o meu podcast, sem dúvida, né? Isso vai, para mim, é uma história que não tem fim. Todo dia tem uma história nova para contar ali. Eu queria muito, na verdade está escrito já, eu quero transformar o meu capítulo numa palestra. E aí eu conto ali no meu capítulo de introdução como foi a minha vida até chegar ao Conexão, né? Então eu quero transformar isso numa palestra, isso acho que é um próximo passo, eu estou me preparando para isso. Eu quero transformar o meu estúdio, né, numa produtora renomada. Então, também estou trabalhando para isso. Eu quero ajudar ali o meu RH 360. Eu vou dar o meu máximo, eu estou dando o meu máximo sempre nos meus projetos. Eu dou o meu máximo, sabe? Não faço nada à minha boca. Então, eu quero que realmente a minha contribuição com o meu RH eleve muito recursos humanos no Brasil, que eu possa contribuir de alguma forma com essa minha experiência. E eu acho que sempre chega novos desafios pra gente, né? Até daqui a pouco inventar mais alguma coisa para fazer. A minha sócia que fala, Patrícia, pelo amor de Deus, chega, você não tem tempo para tudo isso. Mas esse negócio de rodar os pratinhos, que a gente tem ali vários, né, rodando, hoje eu já não tenho mais aquela pretensão de que eu vou todo dia equilibrar todos os pratinhos. Então, se hoje um pratinho caiu, não tem problema. Amanhã eu começo o dia por ele. E assim vai, sabe? Eu tenho para mim que o ótimo é o inimigo do bom. Então, você esperar uma coisa estar 100% perfeita para começar, você não vai começar nunca. Porque o nosso olhar feminino ele é muito crítico. Então, eu começo mesmo e vou... Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Não tem aquela trendzinha. Então, eu sou muito adepta a isso. A gente pode melhorar todos os dias. Então, e que nunca cabe em mim essa vontade de fazer coisas novas, porque isso me inspira demais. É muito gostoso isso, né? A gente vê o que a gente é capaz de fazer, né? Eu tenho uma mente muito criativa, sou aquariana com ascendente em Leão, então a minha cabeça está sempre criando novos projetos e de uns anos para cá eu aprendi a colocar isso no papel, a desenvolver esse projeto, porque eu sei que se eu der encaminhamento energético para isso, em algum momento da minha vida ele vai acontecer, como foi o meu Carreira e Suas Vozes, né? Que vem aí desde 2014, são praticamente 10 anos, mas no momento certo ele aconteceu, e quando acontece, ele flui
naturalmente, né? Então, eu quero que você deixe uma dica aí para quem está nos ouvindo, mulheres empreendedoras, líderes, né? Para que possam colocar na prática o que você vai falar. Tá, bom, primeiro eu já falei, né? Networking essencial acima de tudo. Desde o grupo da escola, que às vezes é um saco, né? O grupo da escola, do WhatsApp. Mas acho que a gente ter conexões fortes, a gente se cerque de pessoas que nos inspirem, que a gente aprenda também a não ser como determinadas pessoas que nos magoam ou nos incomodam são. A gente a perceber o outro acima de qualquer coisa. A gente ter empatia. Empatia é uma palavra que ficou muito em moda agora, né? Empatia. Se colocar no lugar do outro é um lugar difícil de se colocar. E a gente não vai conseguir se colocar, porque aquela pessoa passou por aquela situação, porque a vida fez com que ela... Você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas a gente pode muito bem, sim, entender o que o outro está passando de alguma forma, ter um olhar de respeito sobre o outro, né? Então, lidar com pessoas, se conectar com pessoas importantes para nós, que nos abasteçam de energia, que queiram estar do nosso lado, é fundamental para qualquer coisa dar certo, seja no mundo corporativo, seja no empreendedorismo, seja na vida pessoal, enfim, eu acho que se cercar de pessoas do bem. Exatamente isso, né? A gente precisa começar a limpar a agenda, limpar o telefone, limpar amizades, né? E só ter pessoas ao nosso lado que queiram o nosso bem e que olhem para a gente com sororidade, né, Patrícia? Exatamente, é isso aí. Patrícia, nós chegamos ao fim da nossa entrevista, uma conversa deliciosa, rápido, né? Passou muito rápido. Eu quero que você deixe aqui as suas mídias sociais para as pessoas poderem te encontrar. Tá, vamos lá. LinkedIn, Patrícia Villanova, Vila com 2 L's. Instagram, TikTok, @Conexão das Mulheres. Vou deixar do meu RH 360 também, do LinkedIn, meu RH 360. No Instagram também, meu RH 360. Precisando de qualquer coisa nesse mundo de recursos humanos, estou à disposição. Querendo contar essa história no Conexão, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram. Querendo fazer parte do livro, bora, vamos lá, escutar a sua história e transformá-la, para eternizá-la no livro. Exatamente, muito gostoso, muito legal, adorei, muito obrigada pelo seu momento aqui conosco, e eu quero agradecer também ao nosso público que esteve presente conosco aqui durante toda a entrevista, e até o próximo episódio. Me segue para mais conteúdos como esse, @Cláudia Cardillo Oficial e Carreira e Suas Vozes. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.